Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a professora Laila. Vou trazer um pouquinho da matemática para o grupo de estudo social. Aula 1, MMC e MDC. Divisão de números naturais. O quociente de 135 por 5 é 27. Aí nós temos aí o dividendo, nosso dividendo é o 135, o divisor é o 5, o quociente é o 27, que foi o nosso resultado, e o resto deu zero. Tem vezes que o resto não dá zero, porque a conta, né, a nossa divisão não foi exata. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 13? Aí eu fui lá, 5 vezes 2 dá 10. Se eu fizer 5 vezes 3, vai passar, vai dar 15. Então, 2 vezes o 5 cabe dentro do 13. Então, 13 menos 10, 3. Aí eu desci o 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 35? 7 vezes. Deu resto, 0. Então, essa conta é exata. O meu quociente, 27. É o resultado dessa divisão. Então, o quociente é o resultado. Isto é 135, que é o meu dividendo, é igual a 5, que é o divisor, vezes 27, que é o quociente, mais o zero, que é o resto. Aí eu deixei umas diquinhas de critérios de divisibilidade. Essas dicas tem mais, tá? Na internet. É só você colocar critérios de divisibilidade que vão aparecer mais. Aqui eu só coloquei até 10, tá? Decomposição de um número natural em fatores primos. Números primos. Um número com exceção do 1 é primo quando é divisível somente por ele mesmo e por 1. São números com apenas 2 divisores. O conjunto P dos números primos é infinito. Aí eu coloquei uns exemplos aí, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e assim vai. Um único número primo par é o 2, tá, gente? É o único. Só é primo quando ele só tem 2 divisores. Quais são esses 2 divisores? O 1 e ele mesmo, tá? O número 1 não é primo, tá? Se a gente for colocar na ponta do lápis, ele só aceita um divisor, o número 1, porque o 1 e ele mesmo é a mesma coisa. Então, ele não tem 2 divisores, tá bom? Decomposição em fatores primos. Ao decompor um número em fatores primos, você deverá observar os critérios de divisibilidade para escolher o primeiro número primo como divisor. Eu sempre começo assim, ele é divisível por 2 e vou seguindo. Aí eu deixei dois exemplos. No primeiro, a gente vai decompor o 12. O 12 é divisível por 2? É. Então, fica o 6 embaixo. E o 6 é divisível por 2? É, então fica 3. E o 3 é divisível por 2? Não, mas ele é divisível por 3. E toda vez que termina no 1 é porque acabou a nossa fatoração. Então, ficou o quê? Podemos, então, escrever 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3, que vai dar 12. Ou 2 ao quadrado vezes 3, né? Que aí a gente já colocou na forma de potência. Exemplo 2, 360. Tá vendo aí? Fiz toda a decomposição também. Vai ficar o quê, ó? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Máximo divisor comum, MDC. O máximo divisor comum entre dois números é representado pelo maior valor comum presente aos divisores dos números. Observe o MDC entre 20 e 30. Quais são os divisores de 20? O 20 é divisível por 1, o 20 é divisível por 2, o 20 é divisível por 4,
O 20 é divisível por 5, por 10, por 20. Aí eu coloquei os divisores. São aqueles valores que quando eu divido 20, vai dar um valor exato. Mesma coisa eu fiz com 30. Então, o maior divisor comum dos números 20 e 30 é 10. Podemos também determinar o MDC entre dois números através da fatoração, em que escolheremos os fatores comuns de menor expoente. Observe o MDC de 20 e 30 utilizando esse método. Então, 20 é igual a 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Vamos para o 30. Aí ficamos como resultado 2 vezes 3 vezes 5. No MDC, a gente pega o que tem em comum nos dois, só que com o menor expoente. Tá vendo que eu tenho 2 na decomposição de 30 e tenho 2 ao quadrado na decomposição de 20? Eles são comuns, mas eu tenho que pegar o menor, tá? Qual é o que tem o menor expoente? É o 2 sozinho. E já no 5, né, ambos têm o 5 elevado à primeira potência. Então, 2 vezes 5, 10. É o que tem em comum. Mínimo múltiplo comum, MMC. O mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum presente aos múltiplos dos números. Observe o MMC entre os números 20 e 30. Quais são os múltiplos de 20? 0, 20, 40, 60, 80, 100. O que são os múltiplos? Eu tô pegando 20 e tô multiplicando por 0, por 1, por 2, por 3 e assim vai, ó. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. E assim vai. E os múltiplos de 30, mesma coisa. 30 vezes 0, 30. 30 vezes 1, 30. E assim sucessivamente. Agora eu tenho que pegar o mínimo múltiplo comum, tá? Qual que é o que tem em comum ali que apareceu de primeira? Foi o 60. Outra forma de determinar o MMC entre 20 e 30 é através da fatoração, em que devemos escolher os fatores comuns de maior expoente e os termos não comuns. Observe. Então, fatorando 20 aí, nós encontramos 2 ao quadrado vezes 5. E fatorando 30, nós encontramos 2 vezes 3 vezes 5. Então, MMC de 20 e 30 vai ser igual a quem? No MMC, a gente pega todos os fatores, tá? E com o maior expoente. Como eu tenho 2 em comum aí, eu pego o que tem 2 ao quadrado, vezes o 3. Lembrem disso, no MMC a gente pega todos os termos, tá? Até os que não são comuns. O 3 não é comum no 20, então não tem problema, coloco ele. E o 5, né? Ambos têm o mesmo expoente, repito o 5. Então, 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 é igual a 60. E tem a terceira opção. Nessa situação, a gente vai decompor dois números, que é o 20 e o 30. O 20 e o 30 dão por 2, então, dividindo o 20 por 2 dá 10 e o 30 por 2 dá 15. Dividindo por 2, né? Aí, nesse caso aí, só o 10. O 15 eu repito. E o 3 só vai dar para dividir o 15, então o 5 fica lá repetindo. Ambos dão por 5 agora, então 5 dividido por 5, 1. Meu MMC vai ser a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que vai ser igual a 60. E as observações aqui, nós temos, sendo apenas dois inteiros positivos, A e B, 54 e 90, então MDC vezes MMC é igual a A vezes B. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho o MDC e o MMC, né, desses dois valores e multiplico, vai ser o mesmo resultado do número 54 vezes 90. Conclui-se que A vezes B, 54 vezes 90, é igual a 4.860.
MDC vezes MMC, né? 18 vezes 270, deu 4.860. Mesmo resultado. Letra B. Se MDC, né? São valores. MDC de 1, 2, 3, tô dando um exemplo. É igual a 1. Então, A, B e C são primos entre si. Então, quando eu acho o MDC igual a 1, então, eles são primos entre si. Então, vamos lá. Decompus o 56, o 60 e o 125. Encontrei esses valores aí. Por que que o MDC deu 1? Porque eu não tenho valores em comum nos 3. Como eu quero o MDC dos 3, então eu tenho que analisar os 3. Então, por isso que eu não encontrei valores em comum, né? Não tem em comum nos 3. Então, por isso que o resultado é 1, tá? Aí a gente conclui que 56, 60 e 125 são primos entre si. Letra C. Sendo apenas 2 números primos entre si, A e B, aí eu dei o exemplo do 8 e o 15. Então, MMC de A e B vai ser igual a A vezes B. O B ficou maiúsculo, desculpa. Decomposição do número 8 e fiz a decomposição do número 15. Aí eu fiz só pra gente fazer de novo um MDC pra gente ver que eles são primos, tá vendo aí? Eles não têm valores, né, em comum, pra eu poder tirar aqui depois que a gente decompôs ele. Então, meu MDC ficou igual a 1. Aí eu vou fazer o MMC. O MMC não é a multiplicação de todos esses fatores? 2A ao cubo vezes 3 vezes 5 deu 120. Ou poderia ter feito apenas a multiplicação de 8 e 15, que daria 120 também. Agora eu vou aqui para algumas aplicações. Vamos para a primeira questão. O menor número possível de lajotas que deve ser usado para recobrir um piso retangular de 5,60 metros por 7,20 metros, com lajotas quadradas, sem partir nenhuma delas. Coloquei 56 e 72 para poder fatorar. Fatorando esse valor, eu encontrei o quê? MDC. Aqui eu trouxe de uma forma diferente, tá? Eu fatorei normal. Como que eu encontro o MDC quando eu fatoro assim? Eu vou circulando os valores 56 e 72. Ambos são divisíveis por 2. Aí eu circulo. 28 e 36. Ambos são divisíveis por 2. Circulo ele também. 14 e 18. Ambos são divisíveis por 2. Circulo. Aí daí para baixo, se a gente observar, não consegui dividir ambos, né? Pelo mesmo valor. Então, meu MDC fica igual a multiplicação desses valores. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, minha resposta aí, eu tenho que 7 vezes 80 centímetros vai encontrar o quê? 5,60 metros. E 9 vezes 80 centímetros, eu vou encontrar 7,20 metros. Um total de 7 vezes 9 é igual a 63 peças de 80 por 80. A segunda questão aí. 3 atletas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 2,4 minutos, 2 minutos e 1,6 minutos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Após algum tempo, os 3 atletas se encontram pela primeira vez no local da largada. Nesse momento, o atleta mais veloz estará completando. Então, eu fiz o MMC dos 3 valores. Fatorei, né? Depois que eu fatorei, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, igual a 240. Então, 240 vai ser aonde eles irão se encontrar. Aí eu quero saber quantas voltas o mais rápido já deu, né?
Então, eu faço 240 dividido por 16 igual a 15 voltas. Espero que vocês tenham gostado da aula.